Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós estamos vendo a lei de conservação. Veja que é importante, o homem tem essa possibilidade da experiência, da intuição, da razão, né? Lei de conservação que nós estamos vendo. E nós vamos ver agora a questão 716, que diz assim: a natureza não traçou o limite de nossas necessidades em nossa estrutura orgânica? Será que a natureza traçou? Sim, mas o homem é insaciável. Isso é um grande problema, né? É insaciável. Tem e cada vez quer mais. É um absurdo, né? Às vezes é absurdo isso aí. É insaciável. A natureza traçou o limite às suas necessidades do seu próprio organismo, mas os vícios lhe alteram a constituição e criaram necessidades que não são reais. Veja isso, os vícios, né? Olha a confusão que é esses vícios aí, buscando aí outras necessidades que não são reais. Então, na questão 717, o que pensar dos que monopolizam os bens da terra para obter o supérfluo em prejuízo dos que precisam do necessário, né? Pessoas que manipulam aí o bem da terra para conseguir o supérfluo e fazer o prejuízo de outras pessoas que precisam do necessário. Conhece por aí? Pois é. Então nós vamos ver que eles desconhecem o que? A lei de Deus. E terão que responder pelas privações que impuseram aos outros. Veja, vão responder pelo que fazem. É que muitas pessoas, gente, são materialistas, muito materialistas, né? Visam só ali as coisas materiais e não veem as coisas espirituais, elas não percebem isso. Mas todos nós vamos estar lá no mundo espiritual e vamos responder por isso, através da nossa consciência, vamos responder pelaquilo que fazemos de mal, com toda certeza, eu não tenho dúvidas não. Se eu posso falar uma coisa para vocês, é que eu vou falar uma coisa para você muito sério, ó. A vida, ela continua. Tenha certeza disso, a vida continua. E aquilo que nós plantamos aqui, nesse mundo, que nós plantamos aqui, nós vamos colher lá no mundo espiritual. Se não aqui mesmo, né? Às vezes é aqui mesmo que vamos colher, é lá no mundo espiritual. A nossa consciência vai nos cobrar. Então, muitos que fazem esses absurdos que a gente vê aí em volta da gente, né? A gente vê tantos, eu não vou citar aqui para a gente não ficar triste, né? Mas tantas coisas que a gente vê, injustiças, coisas erradas, isso aí tudo, existe uma lei de Deus, né? Existe a lei de Deus. Os homens podem até não acreditar, porque são muito materialistas, muito gananciosos, muito ligados aí às coisas materiais, mas vai chegar o dia aí que esse encontro vai acontecer, para todos nós. Então cabe a nós estarmos aí seguindo as leis de Deus, né? Seguindo as leis de Deus que estão na nossa consciência, seguindo sim esse caminho do bem, esse caminho da nossa consciência tranquila. Então a palavra privação tem o sentido de despojar, desapossar alguém de alguma coisa e destruir. Já a privação voluntária consiste em renúncia consciente a bens, favores, gozos, facilidades ou direitos a que se tem acesso ou posse natural e legítima. Porém, a verdadeira privação voluntária é que se dá em benefício do próximo, para ajudá-lo, quer materialmente, quer espiritualmente. Então, essa é a verdadeira privação. Quando a gente quer o benefício do nosso próximo, não é? Sai um pouco de nós e vai ao encontro do nosso próximo para ajudá-lo de todas as maneiras, né? A gente ajudar o nosso próximo. Então, na questão 718, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? O que vocês acham? Sim, sem força e saúde, o trabalho é impossível. Então, a lei de conservação é muito importante para nos manter, para a gente poder fazer aquela outra lei, que é a lei do trabalho, lembra dela? Sermos úteis, nós precisamos estar bem, mantendo o nosso organismo, a nossa condição aí, física, mental, de todos os jeitos. Então a lei de conservação é importantíssima. Então, é condenável ao homem procurar o seu bem-estar? Será que a gente deve condenar aquele homem que está querendo procurar o seu bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Os abusos
são condenáveis, porque contrariam a lei de conservação. O bem-estar todos nós devemos buscar. O problema são os abusos, que aí nós estamos contrariando a lei de conservação. O bem-estar é condenável se for adquirido à custa dos outros e se comprometer o equilíbrio moral e físico do homem. Veja bem, né? O bem-estar só é condenável aí quando ele for adquirido à custa dos outros, né? A gente usa lá dos outros, né? E se comprometeu ali no equilíbrio moral e físico. Esse é aí o problema quando ele é condenável. Então, é a privação dos prazeres inúteis porque liberta o homem do jugo da matéria e eleva a sua alma. É a resistência aos excessos e ao gozo do que não tem utilidade. É a doação mesmo daquilo que não é necessário para dar aos que não têm. Então, essas privações voluntárias são meritórias porque promovem o progresso individual. Então, na questão 720, as privações voluntárias que resultam numa expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Quanto mais fazeis o bem aos outros, mais mérito tereis. Quer ter mérito? Faça o bem aos outros, né? Quanto mais mérito, quanto mais mérito você vai ter, quanto mais você fizer bem aos outros. De coração, né? De coração. Então, a alimentação animal é para o homem contrária à lei natural? A alimentação animal? Em vossa constituição física, a carne alimenta a carne. De outro modo, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem o dever de manter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, portanto, se alimentar conforme as exigências do seu organismo. Veja aqui, né? Nós precisamos nos alimentar conforme a exigência do nosso organismo, daquilo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. É a lei da conservação, é o que ele está dizendo aqui. Então, não é porque você é espírito que você vai ser vegetariano, vegano, sei lá. Não, se você quiser e você com isso conseguir se alimentar, você conseguir se conservar, tudo bem. Né? Não proíbe, por exemplo, carne, por exemplo, aqui o espiritismo, não. Se você necessita da carne para sua conservação, é justo que faça. Cada um aí é a necessidade do seu próprio organismo, da sua conservação, é a lei da conservação, tá? Então, ela não deve ser confundida com as privações ascéticas, com as mortificações, com os sofrimentos que buscamos voluntariamente, porque esses são contrários à lei natural, uma vez que revela egoísmo e ignorância por parte daqueles que o praticam. São inúteis para o próximo, esgotam a saúde e as energias impedindo o trabalho para os outros. Sabe, essas privações ascéticas é isso. Mostra ali o egoísmo, a ignorância por parte daqueles que praticam, são inúteis para o próximo. A gente tem que ser útil para o próximo. Nós temos que ser útil para o próximo, ajudar o nosso próximo, né? Então, na questão 727, se não devemos criar sofrimentos voluntários sem utilidade para os outros, devemos preservar aqueles que prevemos ou que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos contra os perigos e os sofrimentos. Esse instinto de conservação é para contra os perigos e os sofrimentos. Mortificai o espírito e não o vosso corpo. Exterminai o quê? O vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que parece uma serpente que vos tortura o coração. E fareis mais do vosso adiantamento do que por meio de rigores que não são mais deste século, tá? Então nós vamos parando por aqui, gente. Vamos vendo a lei de conservação, procurando ali extirpar esses problemas que são o egoísmo e o orgulho, grande problema da humanidade. Repara aí à sua volta, você vai ver que tudo se fundamenta nisso aí, todos os males, no egoísmo e no orgulho. Bons estudos!